E aí pessoal, Chico Caliço por aqui para mais um vídeo no nosso canal Janela Saudável. E o que eu tenho para trazer hoje aqui é tão impactante, tão forte, que se você já sabe o que eu estou falando, mesmo assim eu vou te impactar. E se você não tem noção nenhuma do que eu vou falar agora, você vai ficar louco, pirado, você vai ter que tomar uma atitude agora na sua vida. Então vem comigo, porque o que eu vou falar para você agora é um presente meu para você, que se eu não fizesse vídeo nenhum, se o nosso canal acabasse agora, eu já estaria feliz se a maioria das pessoas que estivessem ouvindo agora, que se você estiver ouvindo agora e se ligar no que eu estou falando, é a chave do sucesso. Não existe obesidade e menos de 120 doenças já podem sumir da sua nuvem negra de pesadelos sobre as doenças, ok? Então, vem comigo porque é sério, vem comigo. Você deve parar de comer açúcar urgente. Agora. E mais, pare de dar açúcar para criança. Vocês estão matando suas crianças. Eu vou falar uma coisa. Imagine se você estivesse andando na rua, passeando à noite e tal, de repente vem um carinha do seu lado, encosta em você e fala: seu tio, tá aqui, ó, pra você. Você fala: o que é isso, meu? O cara tá te oferecendo cocaína. Você fala: o que é isso? É uma droga, né? Então você deveria fazer a mesma coisa. Quase que a mesma coisa se alguém viesse te oferecendo uma bala. Parece brincadeira, mas não estou brincando, eu estou falando sério. Só para você ter uma ideia, o açúcar é 8 vezes mais viciante do que a cocaína e 8 vezes mais viciante do que a heroína. Enfim, até tem uma passagem que o Lair Ribeiro, grande médico nutrólogo, fala, é muito interessante a pesquisa que ele faz. Fizeram testes com ratos, colocaram vários pires um de açúcar, o outro de heroína e o outro de cocaína. Moral da história, em pouco tempo os ratos estavam todos no açúcar. Tal poder de vício que ele causa nas pessoas. Então vamos lá, o negócio é bem mais complicado, mas eu vou falar de uma maneira bem simples, bem legal, para que todos parem de vez de comer açúcar. É um veneno. Vamos lá. Seguinte, como que isso acontece dentro do nosso organismo? O que o açúcar faz no nosso organismo e em que velocidade? Então foi o seguinte, você foi lá e acabou de chupar um pirulito. O que aconteceu? Imediatamente, quando você sentiu o doce na boca, o teu cérebro mandou uma informação lá para o seu pâncreas para ele produzir insulina. O que ele fez? Ele começou a produzir insulina. Só que ele se deu conta que esse doce é um açúcar muito isolado, muito poderoso, muito forte. Então o que acontece? Ele aumenta a produção de insulina para tirar todo aquele açúcar circulante na tua corrente sanguínea para levar, para produzir energia para as células. Mas o que acontece? A quantidade desse açúcar é tão grande, que ele manda o pâncreas produzir muito. E ele produz muito, mas o que acontece na sequência é que ele tirou todo o açúcar circulante e automaticamente ele vai pedir mais. E você está com fome de novo. E isso não para. Só que o negócio é pior, ele vai aonde? Vamos falar nível fisiológico da segunda parte. O que acontece? Quando você pega e ingere esse açúcar ele não consegue ser todo metabolizado porque ele está em excesso. Então o que acontece? O organismo, ao invés de pegar o combustível de ótima qualidade, o combustível das gorduras, que ele funciona muito melhor com gordura do que com açúcar, ele faz o que? Ele usa aquele açúcar e deixa armazenado, transforma na verdade aquele excedente de açúcar em gordura, a gordura visceral, que é a gordura que mata. É a gordura mais problemática, a gordura visceral. Então, veja o tamanho do problema. Isso sob um ângulo. Vamos um pouquinho mais adiante. Na segunda parte, o que acontece? Esse açúcar, o problema não é esse açúcar, o problema é a sacarose. A sacarose, ela é uma partícula que ela não é toda absorvida, então ela faz o que? Ela passeia por dentro das artérias, dos vasos, das veias, chamados vasos. Então, você imagina aqui tem como se fosse uma mangueira, é um vaso que aqui dentro passa o sangue. A sacarose, ela não consegue, ela é uma partícula um pouco grande, então ela faz o quê? Ela fica raspando na parede da artéria e ela vai raspando, vai roendo. Se a pessoa tem uma facilidade por agregação de gordura, que é a deposição de gordura, chamado ateroma, e vai impactando e vai ficando na parede disso, vai diminuindo até que ele vai também fechando, que é um dos outros
princípios da ação do açúcar é o que? Fazer a vasoconstrição, que é o fechamento do vaso. Ele pode abrir, que é a vasodilatação, ou fechar. O açúcar, ele produz isso, ele faz o fechamento do vaso. E se a pessoa tiver uma tendência à hipertensão, aumentar um pouco a pressão dentro desse vaso, como ele já está cheio e ele está todo rasgado, entre aspas, lacerado, ele vai o quê? Romper. E aí, nós estamos falando de acidente vascular cerebral. Se ele fecha completamente, não consegue passar, o que ele faz? Se é numa artériazinha pequena ali do coração, ele faz o quê? Um infarto. Então, são muitas situações em que o açúcar pode te matar. Mas eu vou mais além, Só até aqui já deu para ter uma ideia do poder dessa droga. É por isso que uma criança fica louca. Você dá um açúcar para uma criança, ela sai pulando, gritando, falando que nem louca. Você vai para um aniversário, estão todos reunidos, adultos, todos mais, lá numa mesa, reunida, tal. O aniversáriozinho começa a comer um docinho aqui, começa a comer um docinho ali, começa a comer um docinho aqui. Daqui a pouco você começa a ver, tá todo mundo começando a falar mais alto, todo mundo tá bem louco, fica aquela confusão. Ninguém sabe o que é aquilo. Nada mais é do que o efeito do açúcar. O açúcar é uma droga que te dá um prazer na hora imenso mesmo, igual qualquer outro tipo de droga. Por que droga é viciante? Porque ela causa alguma coisa de boa, né? Seja alguma alucinação, ou seja alguma alegria, alguma euforia, que é o que o açúcar faz. Só que como todas as drogas, ele é devastador. E o açúcar não é diferente. Então veja, o que estamos fazendo com toda a sociedade, o que vem fazendo com toda a sociedade. Esse é o grande mal, esse é o grande problema. Bom, primeira coisa, ele cria uma desordem num hormônio muito importante, o hormônio da saciedade, que é chamado leptina. Ele cria um desarranjo, um desajuste por essas cargas abusivas de glicose na corrente sanguínea e ele acaba trazendo esse transtorno. Então você tem fome o tempo todo, você acaba de comer e está com fome, porque o açúcar, quanto mais você come, mais ele precisa, porque a quantidade é imensa, como eu expliquei há pouco tempo ali atrás. O que acontece também? Osteoporose. Por quê? O maior ladrão de cálcio que existe é o açúcar. O cálcio é roubado pelo açúcar. E aí não adianta nada o indivíduo ficar tomando leite, porque precisa de cálcio, leite porque mais cálcio. Não é, a quantidade que ele rouba é muito maior do que a quantidade que você ingere. Esse é o problema. E outra coisa que você talvez não saiba, e essa é muito importante que você saiba, porque eu tenho certeza que você não quer câncer, né? Então eu vou falar, o principal alimento, na verdade, do câncer é o açúcar. E até aí é por isso que alguns médicos utilizam alguns jejuns e tal, tem uma série de coisas para curar o câncer, porque a partir do momento em que você tira esse carboidrato que vai se transformar em açúcar, você tira esse açúcar refinado, você para de nutrir o câncer. E parando de dar alimento para ele, automaticamente ele morre. Ou pode morrer, dependendo do estágio. Mas essa é a maior revelação da ciência ultimamente. Então, pare com o açúcar de uma vez por todas. Esse é o meu recado. Essa foi a intenção do vídeo, te mostrar nua e crua a verdade sobre o açúcar, porque ele é um vilão assustador, disfarçado. Você vai me perguntar, mas Chico, então acabou o açúcar para mim? Como que eu vou fazer isso? Eu estou viciado nisso, eu estou há muito tempo que eu convivo com isso, e eu concordo com você. Você deveria, da mesma forma que você larga o cigarro, que você larga a bebida, né? Você, eu digo no modo geral, mas todas as pessoas que têm algum tipo de dependência química devem se tratar. Primeira coisa que eu vou falar para você, uma dica, é muito sério que eu vou falar agora para você. Primeira dica, aceite que você é viciado em açúcar. Parece esquisito, eu estou falando sério. Segunda coisa é que você precisa de tratamento. Você precisa de tratamento. Porque o açúcar, ele vicia 8 vezes mais do que a heroína, a cocaína. Estudos já comprovaram isso. E você sabe, estou te pedindo agora para largar isso. Você já está pensando, mas como que eu vou largar aquele doce, aquele bolo, aquele pão? Exatamente por isso. Então, primeiro, aceite que você é viciado. Segundo, aceite que você precisa de tratamento. E a terceira coisa, aprenda aonde estão esses carboidratos, aonde está esse açúcar, como ele está camuflado. Eu vou dar uma dica: pães, doces, balas, refrigerante e assim por diante, tá? Então, eu não estou dizendo que você não deva nunca mais na vida, mas você deve sabê-lo usar com muita moderação.
E uma fase de transição para você largar o açúcar é usando o adoçante. Caso você esteja realmente empenhado nisso, use o stevia, que é um adoçante natural, e como eu vi até um outro médico dizendo outro dia, se você prefere não usar o stevia dessa forma, plante o stevia, a plantinha, plante, e quando você for usar, coloque ela no seu alimento, tá? Mas essa é a minha dica, essa é a coisa mais importante que eu estou falando para vocês. Eu cortei isso da minha vida já faz muito tempo, lógico que eu como em formato de pão integral e outras coisas, mas eu já reduzi bastante. Mas esse aqui, em pozinho, nunca mais usei. Espero que você também queira fazer o mesmo. Vai ser muito legal para a tua saúde. Canal Janela Saudável, sempre trazendo dicas importantes e às vezes até chocantes e meio contra o que você gostaria de ouvir. Mas é para você, é para sua saúde, para transformar a sua qualidade de vida, ok? Janela Saudável, crescendo, impulsiona, gostou, curte, dá um like, se inscreva e ative as notificações, porque essa semana ainda tem mais. Valeu, forte abraço a todos, fui!